Opa, tudo bem? Espero que sim. Bora lá então para mais uma batalha. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a virtude humana, ou se preferir, as virtudes. Nós podemos falar sobre 7 virtudes que são consideradas fundamentais. Essas 7 virtudes são divididas em 2 partes. Nós chamamos de virtudes cardeais e virtudes teologais, tá bom? As virtudes teologais não dá tempo da gente comentar hoje, não tem tempo hábil para isso. Então vamos falar um pouquinho só sobre as 4 virtudes cardeais, tá bom? Quem sabe em breve aí, em outro vídeo, a gente fale mais sobre as teologais, tá certo? É interessante mencionar o seguinte, tem uma expressão que vem sendo muito usada aí, sobretudo no âmbito profissional, corporativo ou não, no âmbito profissional, por exemplo, os atletas, os grandes empresários, os grandes executivos, fala-se muito em alta performance. Alta performance é um conceito, é uma expressão que, como já disse, está ligado ao comportamento profissional e tem a ver com bons hábitos, com bons resultados, tem a ver com superar expectativas, tem a ver com desenvolvimento de competências, tem a ver com resultados cada vez mais positivos, enfim, tem a ver com alcance de objetivos, tem a ver com superar, como já disse, expectativas. Essa expressão me remeteu à virtude. Eu comecei a pensar mais sobre isso a partir de ouvir tanto, de trabalhar um pouco essa expressão, e aí me fez refletir mais uma vez sobre a virtude. Quando se fala de virtude, você está falando de uma condição permanente para se agir bem. Você está falando, portanto, de um hábito bom. Tomás de Aquino, quando falava de virtude, ele falava da ultimum potentiae. Quando se fala de ultimum potentiae, você está falando do que seria o poder final. Virtude é o máximo daquilo que uma pessoa pode ser, o máximo daquilo que a pessoa pode desenvolver. Reconhece-se, portanto, verdadeira virtude somente naquele que realiza o máximo que lhe é possível ser, tá certo? Quando eu falo de disposição firme e constante para a prática do bem, mais uma vez eu devo perguntar o que é o bem. A gente já falou muito sobre isso em outros vídeos. O bem sempre tem a ver com realização do ser. Então, o que significa agir bem? Significa você agir de modo que você se aproxime cada vez mais da sua realização como tal, tá certo? E quando se fala de realização como tal, você pode falar de graus de realização. Quando se fala de graus, você fala de hora mais, hora menos, tá certo? Então, o ser humano, se você observar bem, você vai perceber que o ser humano é um ser que se torna, um ser que se faz, um ser que se realiza ou não, porque ele é uma realidade dinâmica, e eu devo dizer muito dinâmica. Me lembro de um poeta grego, contemporâneo ali de Sócrates, né, no período clássico da filosofia grega, Píndaro. Píndaro dizia o seguinte: torna-te aquilo que és, torna-te aquilo que tu és, que tu deves ser. Sem dúvida, não existe nada mais desafiador para o ser humano do que tornar-se humano. E eu te pergunto, como que o homem pode tornar-se humano? Como que o ser humano pode se tornar humano? Se torna humano recebendo a verdadeira educação, a autêntica educação. Se você olha para a etimologia da palavra educação, numa tradução livre, educar vem de edulcere. Edulcere seria tirar de dentro. Então, educar é tirar de dentro. Educar é tornar as possibilidades, que são inúmeras, não é? Quando se tem em vista o homem, tornar essas possibilidades fato. É você atualizar as potências. Educar tem a ver também com conduzir. Aristóteles dizia que educar é conduzir o homem à criação de bons hábitos.
Bons hábitos esses que vai levá-lo à perfeição para a qual foi criado. Então, educar é conduzir, educar é criar bons hábitos. Educar é, portanto, criar e desenvolver virtudes. E se olhar para o homem, você vai perceber que o homem, ele nasceu para ir além de si mesmo. O homem talvez seja o mais pobre dos animais ao nascer, não obstante, é aquele que pode ir mais longe, é aquele que, volto a dizer, é convidado para ir além de si mesmo. Mas para isso, ele precisa ser educado. Ele precisa, portanto, ser conduzido a essa formação de bons hábitos. Esses bons hábitos, sem dúvida nenhuma, também não é tarefa fácil. E a educação tem como tarefa formar não só uma parte do homem, mas formar o homem como um todo. Lembrando mais uma vez de Aristóteles, ele dizia o seguinte: a arte e a educação completam aquilo que a natureza apenas iniciou. E aqui nem dá para entrar no mérito da questão, né? Quando se fala de arte e educação terminar aquilo que a natureza somente começou, e a gente olha para a nossa proposta educacional hoje e olha para aquilo que nós chamamos de arte hoje, isso parece meio contraditório, não é mesmo? Mas aqui eu estou falando da verdadeira educação, eu estou falando da verdadeira arte, tá bom? Santo Tomás também, ao olhar para a natureza humana, ele reconhecia que a natureza humana é imperfeita, mas é preciso sair desse estado de imperfeição para um estado de perfeição. Então, a natureza requer que o homem seja levado e promovido ao estado perfeito de homem, ao estado perfeito de mulher, ao estado perfeito de seres humanos como tal, que é o estado de virtude. Ou seja, quando se fala de estado de virtude, você fala sobre aquele estado em que o indivíduo, o ser humano, alcançou o máximo daquilo que poderia ser, tá certo? E quando se fala de virtude, como já mencionei no início, nós podemos falar de 7 virtudes que são fundamentais. Hoje vamos falar simplesmente de 4, tá certo? Quais são as 4 virtudes cardeais? Prudência, temperança, justiça e coragem. Coragem ou fortaleza. Ao olhar para o ser humano, você deve perguntar: o que realmente é um ser humano virtuoso? Qual ser humano poderia receber esse título apropriadamente, né? Um ser humano virtuoso. O que se pode ser considerado, portanto, um ser humano perfeito? Mas talvez você está aí perguntando: mas perfeição não existe, ninguém é perfeito. A gente ouve muito isso. Devo lhe dizer o seguinte: tendo em vista a nossa natureza limitada, imperfeita, nós não podemos, evidentemente, ser perfeitos em tudo e a todo momento, mas nós podemos alcançar algumas perfeições próprias da nossa natureza. Eu aqui agora até me lembrei da minha digníssima esposa. Ela gosta de jogar vôlei e tem me chamado sempre para ir jogar com ela. Eu, sendo muito sincero, não gosto de vôlei, mas vou por companheirismo. Eu prefiro muito mais o futevôlei, apesar também de não saber jogar, mas eu prefiro muito mais o futevôlei. Enfim, vou por companheirismo. E lá, evidentemente, não sou um especialista, mas eu percebo que erros recorrentes acontecem. E aí, às vezes, eu, na minha inocência, tento ajudar nesse sentido. Me lembro de uma ocasião específica que eu comentei com ela. Falei: meu bem, você precisa pensar sobre o que está acontecendo, porque está acontecendo muito, ou seja, esse erro está acontecendo várias vezes. E eu me lembro de Einstein quando ele dizia que é idiotice você esperar que resultados diferentes aconteçam quando você continua fazendo as mesmas coisas. Então, a partir desse princípio, eu fui tentar ajudá-lo. Disse: meu bem, não é bronca, não é nada, mas pensa sobre o seu movimento. Aí, imediatamente, ela me interrompeu dizendo: mas todo mundo erra. Eu me calei e falei: beleza, desculpa, vamos continuar o jogo. Na verdade, o que eu queria era tentar ajudar, e o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Eu também erro pra caramba, todo mundo erra, todo mundo sabe disso. Mas o fato de todo mundo errar
não quer dizer que a gente não precise tentar melhorar. É isso que eu quero dizer. E tem algumas perfeições que eu insisto, nós podemos alcançar. Não seremos perfeitos em tudo, não seremos perfeitos sempre, mas podemos alcançar algumas perfeições. E essas perfeições podem ser alcançadas quando buscamos, alcançamos e desenvolvemos as virtudes fundamentais. Quando se fala de virtudes cardeais, o termo cardeal vem de também um termo latino, cardus, que quer dizer gonzo. É como se fosse uma espécie de dobradiça. Mas dobradiça? Como assim? Sim, dobradiça que abre o portal da vida. Então, virtudes cardeais são aquelas virtudes que abrem o portal para a vida, a porta para a vida, tá certo? E não uma vida qualquer, mas uma vida feliz. Lembra? 4 virtudes cardeais. Vamos falar então da primeira, a prudência. Muitos pensadores acreditam que a prudência seja a mãe de todas as virtudes. Ser prudente significa ver a realidade como ela verdadeiramente é. O que significa isso na prática? Você olha para uma coisa boa e percebe que é uma coisa boa. Você olha para uma coisa má e percebe que é uma coisa má. Agindo assim, você está sendo prudente, ou seja, você está vendo a realidade como ela verdadeiramente é. O contrário disso, e devo lembrar que para cada virtude existe um vício, ou seja, para cada condição permanente para se agir bem, existe uma condição permanente para se agir mal. Condição permanente para se agir bem, chamamos de virtude. Condição permanente para se agir mal, chamamos de vício. Tá certo? Continuando, prudência, a mãe de todas as virtudes. Prudência, ver aquilo que realmente é. Ninguém poderia, por exemplo, praticar a justiça, ninguém poderia ser corajoso, ninguém poderia ser temperante, segundo alguns pensadores, sem antes ser prudente. Por que isso? Porque ninguém pode tomar uma decisão justa sem olhar para a realidade e ver a realidade como ela verdadeiramente é. Isso nós já falamos muito. As boas vontades, a boa intenção, tudo isso não basta. Nós precisamos olhar para a realidade, ver o que realmente é e agir, mas primeiro eu preciso conhecer a realidade, eu preciso buscar a verdade. Lembra? Verdade é a adequação da nossa inteligência, do nosso intelecto à realidade. Mas esse buscar a verdade, enxergar a realidade como ela verdadeiramente é, isso é só o começo, é só o primeiro passo, é só a primeira metade dessa virtude que nós chamamos de prudência. A outra metade, que portanto, eu diria mais difícil, consiste em transformar aquilo que você conseguiu ver, ou seja, transformar a verdade das coisas em diretriz, em regra, em norma, tudo isso dirigindo o próprio querer, a própria vontade. Só então se perfaz a virtude da prudência como um todo, tá certo? Que com razão foi definida por alguns como a arte de decidir bem, a arte de decidir corretamente. Não só decidir, mas ir atrás daquilo que foi decidido, para se colocar em prática. Que devo lembrar também, que eu acho oportuno, crença, ou seja, o acreditar mais a vontade é igual ao agir. Ou seja, eu acredito, eu quero, eu vou lá e faço. É basicamente assim que funciona. Passando para a segunda virtude, que é a virtude da temperança. Temperança tem a ver com equilíbrio. Temperança, alguns definem como defender-se da autodestruição. Mas como assim? Por que defender-se da autodestruição? Quando eu falo de uma pessoa temperante, eu estou falando de uma pessoa que modera os seus apetites, de uma pessoa que modera as suas paixões, de uma pessoa sóbria, tá certo? De uma pessoa equilibrada. Temperança tem a ver com evitar os dois extremos viciosos, nem de mais, nem de menos. O ponto exato. A temperança é a virtude moral que modera a atração que nós temos, por exemplo, pelos prazeres. Seria a busca do prazer pelo prazer. O prazer pelo prazer é um erro. O prazer em si, ele não é bom nem mal. Ele pode se transformar numa coisa muito má quando a gente
o busca de maneira desordenada. O que seria buscar o prazer de maneira desordenada? Seria buscar, como já disse, o prazer pelo prazer, ignorando o bem. Tá certo? A gente deixa o bem de lado e busca só o prazer instintivamente. Isso, em vez de nos satisfazer, provoca em nós um buraco cada vez maior. Porque nós não nos realizamos simplesmente com prazer. Nós nos realizamos com o bem e com a verdade. E é claro, o bem e a verdade pode nos proporcionar o prazer. Mas muitas vezes nós invertemos isso. Tiramos o bem e colocamos o prazer. E aí nos rebaixamos, nesse caso, ao nível dos animais. É importante pensar sobre isso. É importante pensar sobre o que eu costumo chamar de hierarquia intelectiva. Mas isso é objeto para outras discussões. Mas pensa sobre o que eu acabei de dizer. O bem, o prazer. Não podemos substituir coisas que são insubstituíveis. Tirar o bem e colocar o prazer no lugar é um erro que muitas vezes é fatal. Então, a temperança assegura o nosso domínio, o domínio da vontade sobre os instintos e coloca todos os nossos desejos dentro de limites que devem fazer parte da nossa própria natureza. A pessoa temperante, portanto, ela orienta para o bem os seus apetites sensíveis e não deixa se levar pelas paixões. Ou o homem aprende a comandar suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. A virtude da temperança nos ajuda, portanto, como já disse, a evitar os dois extremos viciosos e a colocar as coisas nos seus devidos lugares. A temperança, portanto, promove o que nós chamamos de ordem interna. Sem essa ordem interna, claro, vamos ser pessoas desordenadas, portanto não vamos experimentar a paz, não vamos experimentar consequentemente a felicidade para a qual fomos criados. As forças do ser humano, elas são orientadas por natureza para autoconservação, para autopreservação. Elas são orientadas, portanto, para sobrevivência, para a vida. Não obstante, se a gente de forma desordenada inverte isso, essa força que deveria fazer com que a gente lutasse pela preservação da vida faz justamente o contrário. Ela faz de maneira desnaturada, ou seja, que vai contra a própria natureza, ela começa a promover o que nós chamamos de autodestruição. Eu já falei com você várias vezes sobre isso. Um indivíduo esvaziado do seu próprio ser cria mecanismos para se autodestruir. Então, se a gente perde a virtude da temperança de vista, que é o defender-se da autodestruição, essa força que naturalmente nos move, não é, para uma autoconservação, faz o caminho contrário, nos leva para uma autodestruição. Eu me lembro de um amigo que dizia: Edinaldo, tem tanta gente, mas tanta gente que se esforça tanto, mas tanto, para ir para o inferno, que com a metade do esforço iria para o céu. A partir disso, e tendo em vista a temperança, eu fiquei pensando o seguinte: tem gente que se esforça tanto, mas tanto, para morrer, que com a metade desse esforço, com a metade dessa força, teria uma vida longa e feliz. Eu devo dizer a você o seguinte: existem diversas maneiras de se cometer suicídio. A gente vai se matando aos poucos, às vezes. Isso porque, por vezes, nos falta a virtude da temperança, essa autopreservação, esse equilíbrio, esse evitar os dois extremos viciosos. Passando, portanto, para a terceira virtude cardeal, a justiça, que é dar ao outro o que lhe é devido, segundo uma igualdade, precisamos pensar sobre algumas coisas que são extremamente importantes em relação a essa virtude. Dar ao outro o que lhe é devido segundo uma igualdade. Primeiro, nós temos o outro, o próximo ou não. Quando se fala de outro, a gente está falando de alteridade, disposição permanente para respeitar a pessoa do próximo. Portanto, só para lembrar, o idiota, ele tem dificuldade,
ou talvez para o verdadeiro idiota, seja impossível ser justo. Porque lembra, o idiota só olha para si mesmo e julga tudo a partir da sua pequenez. Então, olhando só para si mesmo, ele não respeita o próximo, ele não respeita o outro. E para ser justo, eu preciso sempre levar em consideração o outro. Alteridade, tá certo? Sempre respeitando, sempre lutando para fazer o que eu devo em relação ao outro. Então, o outro, e temos depois, eu já mencionei, o que eu devo ao outro, o devido. Lembra? Dar ao outro o que lhe é devido. Quando eu falo de devido, eu estou falando de dever, eu estou falando de obrigatoriedade, portanto, estou falando de obrigação. Hoje em dia, falar sobre obrigação, falar sobre dever, é uma questão muito difícil e delicada, porque eu ouço muitas pessoas falando de direitos isso, direito aquilo, mas quem está falando sobre os deveres? Quando se fala de deveres, quando se fala de obrigação, não, aí não. Dever, obrigação, isso vai contra a liberdade, enfim, todo esse discurso meloso que a gente ouve por aí, meloso e mentiroso, enganoso. Então, é impossível ser justo sem respeitar o outro, é impossível ser justo sem reconhecer o que eu devo ao outro, o que eu sou obrigado em relação ao outro. Por exemplo, eu tenho o dever da gratidão, ouço tantas e tantas pessoas falando sobre gratidão, eu fico me perguntando, será que essas pessoas sabem realmente o que é ser grato? Preciso pensar sobre isso. O dever da reciprocidade, por exemplo, em uma amizade. Não existe amizade sem reciprocidade. Eu devo, em relação ao meu amigo, a reciprocidade. Quando se fala também de obrigação, de dever, eu preciso pensar sobre uma obrigação legal e uma obrigação moral, que por vezes também passa despercebido. Por falar em obrigação moral e obrigação legal, vou fazer uma perguntinha, não temos tempo para descer a detalhes, mas fique com essa pergunta aí. São leis boas que fazem homens bons ou homens bons que fazem leis boas? Pensa sobre isso, é importante. Então, justiça, dar ao outro o que lhe é devido, segundo uma igualdade. Quando se fala de igualdade, e aqui eu estou falando de equivalência de quantidades, igualdade, ao contrário do que muitos pensam, todo mundo é igual, isso e aquilo, há uma confusão terrível nisso aí. Sem dúvida nenhuma, todos são iguais perante a lei. Eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar o que eu quero dizer. Eu, na sala de aula, fui lá, apliquei uma prova. Todos os meus alunos tiveram as mesmas condições, o mesmo acesso às informações, os mesmos acessos ao que eu trabalhei, enfim, tiveram as mesmas condições, receberam as mesmas provas. Uns saíram melhores, outros nem tanto. E aí eu olho para tudo aquilo e digo assim, não, todos são iguais, eu vou atribuir a mesma nota. Isso seria justo? Claro que não. Por outro lado, tendo em vista ainda a igualdade, se todos responderam da mesma forma, aí eu olho para um e digo, não, esse aqui é negro, vai receber menos, esse aqui é branco, vai receber mais, ou vice-versa. Esse aqui é gordinho, vai receber menos, esse aqui é magrinho, vai receber mais. Eu estou ferindo também a igualdade, tá certo? Então, quando se fala que todos são iguais perante a lei, mas todos vão receber aquilo que merecem, pelo que fizeram. Se agiu bem, recompensa. Se agiu mal, castigo. É basicamente isso. Então, igualdade tem a ver com isso que eu estou falando. Tem a ver com equivalência de quantidades, independente de cor, de raça, de condição social, independente de tudo, todos nós somos iguais nesse sentido. Mas vamos receber pelaquilo que fizemos ou vamos fazer. Tá certo? Continuando, quando se fala de justiça, nós podemos falar de espécies diferentes de justiça. Podemos falar de uma justiça comutativa, que é a justiça de um indivíduo para outro, da justiça distributiva, que é a sociedade que tem, e sociedade e os seus representantes que tem que dar ao particular o que lhe é devido, e nós temos a justiça social, que os indivíduos ou os grupos devem dar a sua parcela à sociedade.
Então é importantíssimo pensar sobre isso, porque muitas vezes passa batido as obrigações que eu tenho para com as sociedades, as obrigações que a sociedade e os seus representantes têm para comigo, enfim, justiça, dar ao outro o que eu devo ao outro segundo uma igualdade. E por fim, vem a coragem, a fortaleza. Quando se fala de heróis, por exemplo, eu me lembro da virtude da coragem. O verdadeiro herói é aquele que faz o que tem que ser feito, mesmo que isso lhe custe muito caro, mesmo que isso lhe doa, mesmo que isso signifique cortar a própria carne, mesmo que isso signifique dar a própria vida. A virtude da coragem, a virtude da fortaleza, significa resistência, resistir por muito tempo. Isso me remete também a um termo muito discutido hoje, muito trabalhado hoje, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de se restabelecer, é a capacidade de você retomar a forma original, a forma que você tinha, por exemplo, antes de tomar uma pancada. A virtude da coragem, que nos remete à resiliência, sem dúvida nenhuma, é muito importante nos dias de hoje, porque, afinal de contas, quantas pancadas nós tomamos, não é mesmo? Não precisa ser um gênio para perceber que com o mundo há algo errado, né? Aliás, há muitas coisas erradas. No mundo há o mal. E se há o mal, é preciso necessariamente existir a força, a coragem para enfrentar esse mal, porque o bem, ele não se impõe por si mesmo. É preciso um empenho da pessoa para que o bem se estabeleça, para que o bem se imponha. É preciso, então, um empenhar-se da pessoa. E para que esse empenhar-se realmente aconteça, é preciso coragem, sobretudo nos dias atuais. Porque às vezes você falar sobre a verdade, sobre o bem, hoje você acaba se tornando motivo de chacota, de perseguição, enfim, é preciso ser corajoso, é preciso ser forte, tá certo? Coragem tem a ver muito mais com resistir do que com atacar. Tenta lembrar daquela pessoa que você respeita muito, que você tem uma admiração muito grande, que você ama, porque você vê nela uma pessoa muito forte, muito corajosa. Eu te pergunto, essa pessoa ataca mais ou resiste mais? Coragem, força, fortaleza tem a ver com resistência e não com ataque. Muito mais com resistência e muito menos com ataque. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você. Aqui eu não vou pedir desculpa porque o vídeo ficou longo ou não. Me desculpe, mas eu adotei em relação a essa história toda do fast, tudo tem que ser rápido, rápido, rápido. Eu adotei em relação a isso a filosofia da vaca. Você conhece a filosofia da vaca? Vou te dizer qual é. Eu estou cagando e andando. Obrigado. Até a próxima.